Lembro da seca de 1932, quando o sol rachava a terra como um martelo invisível. A água sumiu dos açudes e o gado morria aos montes, inchado e fedendo sob o céu sem nuvens. Minha família passava dias comendo apenas mandacaru cozido, que arranhava a garganta como espinhos. Uma vez, uma cobra cascavel picou meu irmão menor na trilha para buscar lenha. Ele inchou, gritou por horas. Os cangaceiros rondavam as estradas, roubando o pouco que tínhamos, deixando trilhas de sangue. Eu via crianças inchadas de fome, com barrigas enormes e olhos vazios, implorando por um punhado de farinha. A poeira sufocava tudo e o vento quente carregava lamentos. Aqueles anos me ensinaram que a caatinga não perdoa os fracos, mas sobrevivi, com cicatrizes que o tempo não apaga. No sertão do Nordeste, na Caatinga Seca, vivi dificuldades extremas nos anos 1930. A seca prolongada esvaziou os açudes, matando o gado por falta de água e comida. Minha família comia apenas mandacaru e farinha escassa, passando fome constante. Meu irmão foi picado por uma cobra cascavel ao buscar lenha e morreu sem atendimento médico. Cangaceiros invadiam fazendas, roubando suprimentos e causando violência. Crianças sofriam de inanição, com barrigas inchadas e fraqueza. A poeira e o calor intenso pioravam tudo, tornando a sobrevivência diária um desafio. Apesar disso, perseverei com o pouco que restava. Sertão Black, o canal que narra o sertão do Nordeste como ele é. Aqui a emoção aperta no peito conhecendo a nossa história, que mostra a luta do nosso povo. Acompanhe o vídeo todo, não saia e saiba tudo sobre essa história, que você não conhecia. Mas antes de continuar, eu gostaria de te pedir um pequeno reconhecimento pelo meu trabalho, que faz com que o YouTube reconheça o meu conteúdo a estar enviando para outras pessoas fora do canal. Apenas te peço, inscreva-se no canal, ative o sino e deixe like. Vem comigo rumo a essa emocionante história, Sertão Black. No sertão do Nordeste brasileiro, na Caatinga árida e espinhosa, enfrentei horrores durante a Grande Seca de 1932, uma das piores do século XX, que durou anos e afetou milhões. Os açudes secaram completamente, deixando o solo rachado e infértil, enquanto o gado morria em massa por desidratação e fome, reduzindo rebanhos inteiros a carcaças apodrecidas sob o sol implacável de até 40 graus Celsius. Minha família, como tantas outras, sobrevivia com mandacaru cozido, raízes de umbuzeiro e farinha de mandioca racionada. Mas a desnutrição causava inchaço nas barrigas das crianças, beriberi e fraqueza generalizada, levando muitos à morte por inanição. Meu irmão caçula, com apenas 8 anos, foi picado por uma cascavel venenosa enquanto buscava lenha seca na mata. Sem médicos ou remédios acessíveis, ele sofreu por dias com inchaço e febre antes de falecer. Os cangaceiros, como o bando de Lampião que aterrorizava a região até 1938, invadiam fazendas e vilarejos, roubando alimentos, gado e armas, deixando um rastro de violência com tiroteios, vinganças e execuções sumárias contra coronéis e camponeses. Milhares migravam para campos de concentração improvisados pelo governo em Ceará e outros estados, como os de 1915 e 1932. Onde refugiados sofriam com superlotação, doenças como cólera e tifo e mais fome. A poeira constante sufocava os pulmões, o vento quente carregava pragas de insetos e as noites frias contrastavam com o dia escaldante, tornando cada dia uma luta pela sobrevivência. Apesar de tudo, perseverei com resiliência sertaneja, plantando em terras marginais e trocando o pouco que tinha, marcando cicatrizes profundas na alma. No sertão do Nordeste brasileiro,
Na Caatinga árida e espinhosa, enfrentei horrores durante a Grande Seca de 1932, uma das piores do século XX, que durou anos e afetou milhões. Os açudes secaram completamente, deixando o solo rachado e infértil, enquanto o gado morria em massa por desidratação e fome, reduzindo rebanhos inteiros a carcaças apodrecidas sob o sol implacável de até 40 graus Celsius. Minha família, como tantas outras, sobrevivia com mandacaru cozido, raízes de umbuzeiro e farinha de mandioca racionada, mas a desnutrição causava inchaço nas barrigas das crianças, beriberi e fraqueza generalizada, levando muitos à morte por inanição. Meu irmão caçula, com apenas 8 anos, foi picado por uma cascavel venenosa enquanto buscava lenha seca na mata. Sem médicos ou remédios acessíveis, ele sofreu por dias com inchaço e febre antes de falecer. Os cangaceiros, como o bando de Lampião que aterrorizava a região até 1938, invadiam fazendas e vilarejos, roubando alimentos, gado e armas, deixando um rastro de violência com tiroteios, vinganças e execuções sumárias contra coronéis e camponeses. Milhares migravam para campos de concentração improvisados pelo governo em Ceará e outros estados, como os de 1915 e 1932. Onde refugiados sofriam com superlotação, doenças como cólera e tifo e mais fome. A poeira constante sufocava os pulmões, o vento quente carregava pragas de insetos e as noites frias contrastavam com o dia escaldante, tornando cada dia uma luta pela sobrevivência. Apesar de tudo, perseverei com resiliência sertaneja, plantando em terras marginais e trocando o pouco que tinha, marcando cicatrizes profundas na alma. No sertão do Nordeste brasileiro, na caatinga árida e espinhosa, cheia de mandacarus que ferem como lâminas e um solo pedregoso que machuca os pés descalços, eu enfrentei verdadeiros horrores durante a Grande Seca de 1932, uma das piores do século XX, que se arrastou por anos, afetando milhões de pessoas e levando o governo a criar os currais humanos, campos de concentração improvisados como o de Senador Pompeu, no Ceará. Ali, milhares de flagelados eram confinados para não invadir as cidades. E os cangaceiros, como o bando de Lampião que aterrorizava a região até 1938, invadiam fazendas e vilarejos, roubando comida, gado e armas. Eles cometiam brutalidades, tatuagens a ferro quente, cortes de orelhas e línguas, castrações, estupros e execuções lentas, deixando um rastro de sangue, vinganças e medo contra coronéis e camponeses. A poeira constante nos asfixiava, pragas de insetos atacavam à noite, e o frio das madrugadas contrastava com o calor escaldante do dia, transformando cada instante numa batalha pela sobrevivência. Apesar de tudo, eu perseverei com a resiliência típica do sertanejo, plantando em terras marginais, trocando o pouco que restava e carregando cicatrizes profundas na alma. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou deste conteúdo, digite nos comentários Minha História. Obrigado, até o próximo vídeo. Sertão Black.